Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje 10 de outubro, uma segunda-feira, então é dia do quadro que vem por aí. Mas antes eu queria abordar com vocês dois assuntos rápidos a respeito de segunda-feira. O primeiro nem foi divulgado hoje, mas sim sexta-feira, mas como nós estávamos com muitos assuntos, resolvi transferir a questão da abordagem desse tema. Trata-se do emprego e desemprego nos Estados Unidos. Vamos recordar um pouquinho, muitas pessoas, muitos economistas estão profetizando uma recessão, não só nos Estados Unidos como na Europa, mas aparentemente não tem nada de objetivo que diga que esses dois polos da economia global realmente estejam se aprofundando num processo de desaceleração ou de queda da atividade econômica. E segundo o departamento norte-americano, que eles chamam de trabalho, seria como nosso Ministério do Trabalho, em setembro foram criados por lá 263 mil novas vagas de emprego. Isso, segundo os analistas de plantão deles, está um pouco abaixo da expectativa, que seria em torno de 270 mil, 7 mil empregos abaixo, mas é um bom resultado e quando uma economia está gerando emprego, não evidencia sinais de recessão. O que acontece? Os indicadores econômicos nem todos são lineares. Tem segmentos que estão bombando e outros que nem tanto. Até tem alguns outros grupos de empresas, grupos de negócios que devem estar caindo. E normalmente quem está prevendo uma questão mais catastrófica olha para o lado negativo e esquece de olhar para o lado positivo. Assim como os maníacos de plantão só olham as coisas positivas. Aqui a gente tenta fazer um equilíbrio entre os dois lados, onde se acha a realidade. E nos Estados Unidos a verdade é que, apesar de algumas dificuldades por conta da alta dos combustíveis, alguma questão na área de logística, políticas comerciais, o mercado interno deles, consumo, especialmente de serviços, continua bombando. Então não há nada de efetivo que realmente mostre que aquele país está entrando em alguma recessão. E muito antes, pelo contrário, fizeram uma revisão de cálculos de estatísticas anteriores e comprovaram que, em termos de desemprego, a taxa de desemprego lá caiu de 3,7% para 3,5%. Inveja deles, né? Mas em resumo, os dados são positivos, mostram que os Estados Unidos, a sua economia continua em elevado nível de atividade. O segundo tema é mais relacionado à questão ambiental. Um dos maiores problemas ecológicos que, sem dúvida nenhuma, afeta a nossa civilização, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, é a questão dos plásticos. Plástico é muito bom, serve para um monte de coisa, facilita a nossa vida, só que na hora que eles viram lixo é um problemão. Segundo algumas estimativas, para se decompor na natureza, o polipropileno, ou seja, o plástico, demora mais de 5 séculos. Tem gente que diz que até milênios. E olha o que descobriram. Vamos falar então sobre abelhinhas. E não é nada que vocês estão pensando. Não tem nada a ver com mel e também não tem nada a ver com aquelas histórias que a gente conta para as criancinhas quando quer ensinar certas coisas para elas. O fato é o seguinte, gente, as abelhas, além de produzirem o mel para os nossos lanches, também fabricam a cera, que é para construir as suas próprias colmeias. Só que tem um bichinho que gosta dessa cera, são vermes, cuja saliva derrete esse produto e acaba destruindo com o tempo a colmeia. E as abelhas repõem isso fazendo manutenção, produzindo mais cera para tirar aquele que foi destruído pelos vermes. Descobriram o seguinte: esses vermes também são capazes de destruir o plástico que nós geramos. Essa descoberta foi feita por uma bióloga, não sei se foi ela ou ela coordena uma equipe, chamada Federica Bertottini, do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha. Isso está mudando o paradigma da biodegradação do plástico. O que esses vermes fazem no frigir dos ovos? Eles geram uma saliva e essa saliva tem o poder de degradar, de oxidar o plástico, simplesmente decompondo eles em pequenas moléculas. Se isso realmente se mostrar produtivo, ainda não sabe, parece que tem uma alta produtividade, vai ser um golaço da ciência agora em 2022. Falando de uma maneira muito simples, se isso realmente for bom, vai significar que um dos principais problemas ambientais da atualidade, do século XX e XXI, parece que vai ser resolvido. Tomara que sim. E agora, entrando no quadro que vem por aí, amanhã o grande destaque vai ser a divulgação pelo IBGE do IPCA.
que é o índice de preços ao consumidor amplo, retratando a inflação fechada de setembro. A tendência é que esse indicador apresente uma pequena queda, ou seja, uma deflação bem mais reduzida do que nos meses anteriores. Os analistas que fizeram projeção a respeito disso estão prevendo uma deflação de 0,34%. Acho que é um resultado até um pouco aviltado para esse indicador. O que eu estou enxergando, gente? O calcanhar de Aquiles da inflação brasileira e mundial nos últimos 2 anos foi combustíveis, que aqui pelo menos até agora está sob controle. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer em outubro, no decorrer desse mês atual, por conta dessa alta, não sei se temporária ou mais consolidada, dos preços internacionais do petróleo por uma ação do OPEP. E o outro lado é a questão dos alimentos. Sob o ponto de vista das commodities, não há problema muito grave. Alguns produtos estão subindo, outros caindo, isso é natural do mercado, mesmo tendo em vista ainda a continuação e agravamento nessa semana da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas o que eu tenho observado na questão da alimentação? Olha, a primavera, em termos cronológicos, já chegou, mas em termos de temperatura e clima, essa transição parece estar um pouquinho atrasada. E isso, logicamente, deve estar comprometendo algumas safras de hortifrutigranjeiros. Eu já notei, fazendo uma pesquisa mais in loco, mais empírica, como diriam os mais inteligentes, eu já dei uma olhada no supermercado e, além da alta do preço do limão, que é revoltante, eu também encontrei outros produtos de ciclo curto da agricultura, como batata e banana, com elevadas altas de preço. Isso eventualmente pode estar significando um impacto maior no IPCA no que se refere ao item alimentação, que pode pressionar a inflação brasileira para um nível um pouco menos deflacionado do que se prevê. Por outro lado, tem a questão da redução do ICMS sobre o setor de telecomunicações, que a maioria das operadoras, das empresas desse setor, ainda não devolveu para os consumidores. Se realmente começarem a devolver e pelo menos a TIM não devolveu, isso vai significar uma força não tão grande como a alimentação, mas uma força de deflação. Reiterando a minha opinião, pode até ocorrer uma deflação, mas não vai ser de 0,34%, provavelmente um pouco menor, ou talvez uma inflação muito, mas muito leve, não superando 0,10%, 0,15%, que estaria excelente. E na quarta-feira vai ser feriado aqui no Brasil, mas acho que eu vou fazer um fora de curva, porque é dia das crianças. Se a minha filha não me der presente, eu vou incomodar vocês com mais um vídeo. E você já pediu presente para os seus filhos? Falando nisso, eu quero um presente de vocês. É simples, é só deixar um like, se inscrever aqui no canal que eu venho fazer um bem danado. Mas continuando, quarta-feira o principal indicador não é do Brasil, que nós vamos estar parados aqui, e sim vem lá do Reino Unido. Eles vão divulgar a revisão do PIB anualizado no segundo trimestre do ano, que deve fechar mais ou menos o que eles já previram, 4,4% ao ano. É claro que nesse momento o Reino Unido encara um problema energético, assim como o resto da Europa, mas o que os indicadores estão mostrando, pessoal, é que a economia britânica vai fechar 2022 com um crescimento de pelo menos 3%, o que é excelente para o padrão deles. Essa questão de previsão de recessão, vou repetir, vamos tomar muito cuidado com isso, porque quem está analisando esse quadro está pegando apenas algum dos fatores para determinar o nível da atividade das economias, mas não está encarando o que está acontecendo nas principais potências econômicas do mundo. O pessimismo que está sendo propugnado, não só em relação ao Brasil, mas ao resto do mundo, parece que não está realmente se efetivando, e eu estou torcendo realmente para que ele não se materialize. Acho que é mais uma questão de forçar uma especulação de mercado do que efetivamente algo tangível, algo material que está acontecendo, porque é verdade, sim, tanto os Estados Unidos como a União Europeia estão subindo os juros nesse momento, mas vamos lembrar que a taxa de juros desses países estava muito baixa, mais baixo do que as tendências históricas desses mercados, e mesmo assim continuam em termos reais negativas, ou seja, abaixo da inflação. Na quinta-feira vamos para os Estados Unidos, não é Brasil ainda, vai ser divulgado o índice de preços ao consumidor de setembro.
A previsão deles é de uma alta de 0,2%, o que significa, se nós projetarmos isso para 12 meses, uma inflação de apenas 2,43%, dentro dos padrões típicos dos Estados Unidos. Acredito até que a alta dos preços lá pode ser um pouquinho menor, mas vamos deixar chegar o indicador para ver. O principal disso é que, se continuar com essa inflação baixa, mesmo que a anualizada esteja ainda elevada por causa do passado recente, significa que o surto inflacionário, pelo menos nos Estados Unidos, está resolvido. Aí não há mais necessidade de continuar aumentando os juros por lá. O problema está resolvido, a não ser que países como a China, que tem reservas cambiais bastante poupudas, tanto em euro como dólar, continue a injetar moeda pura dentro desses países, o que faz parte do jogo sujo da competição econômica, ainda mais que a China, nesse ano, deve fechar o PIB praticamente no 0 a 0, se não cair um pouquinho. E na sexta-feira, finalmente, o IBGE deve divulgar o desempenho do setor de serviços aqui no Brasil. Como nós vimos em relação à indústria e ao comércio, os dois setores surpreenderam positivamente. No setor de serviços, acho que não vai ser diferente. Afinal de contas, se a indústria produziu mais do que era o esperado e o comércio teve um desempenho melhor do que as expectativas, a lógica diz que, em agosto, o setor de serviços, que realmente está puxando a economia brasileira, deve ter um resultado frente a agosto do ano passado, melhor do que nos meses anteriores. Lembrando, em junho, um crescimento de 6,4% e em julho, 6,26%. Acho que agosto vai ter um resultado um pouquinho superior a isso, em torno de 7%. E também na sexta-feira, para finalizar o Fora de Curva de hoje, vai sair aquela antecipação, a estimativa do PIB mensal pelo Banco Central do Brasil. Aí é fácil fazer a conta, pessoal. Indústria cresceu, comércio ampliado, mesmo tendo uma pequena queda no mês retrasado, essa retração foi bem menor que a esperada. E os serviços devem continuar bombando. O que nós podemos antecipar? Que a economia brasileira via IBCBR, o PIB brasileiro, vai registrar ainda maior aceleração do que nos meses anteriores. Relembrando, em julho, o IBCBR bateu em 3,87% frente a julho do ano passado. E esse indicador parece que está em fase de aceleração porque as bases comparativas em 2021 estão cada vez mais modestas. Eu aposto que o resultado vai superar a casa dos 4%, convergindo para um PIB no final do ano superior a uma expansão de 3% em 2022, portanto. E, gente, antes de encerrar o Fora de Curva, eu vou pedir de novo para vocês: botão no like, inscrição no canal e, se gostaram desse conteúdo, é claro, compartilhem esse vídeo com essa rede de contatos. E se acharam chato e enfadonho, compartilhem esse vídeo também com aquelas pessoas que vocês menos gostam da rede de contatos, combinado? Então, gente, uma boa semana, muito produtiva, muito feliz, com bastante prosperidade para cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, até breve, tchau.